Para senhores, beleza, Alex? Então, só para concluir, talvez algumas ideias que realmente faltaram aí, de repente, alguns últimos vídeos, eu até demorei um pouco para fazer o posicionamento aqui do vídeo, né? Eu achei uma posição boa. E só para dizer assim, fazer uma defesa ao Pirula, embora eu não concorde com todas as ideias dele, mas eu cheguei recentemente a assistir um vídeo antigo do Nando Moura em que ele acusa o Pirula de não trazer o contraponto necessário muitas vezes para suas próprias ideias, e que ele fica apenas bitolado ali nas suas ideias biológicas, que é uma área que ele pelo menos domina um pouco mais do que ele domina a teologia, com certeza, no caso do Peru. E não, né, isso não é necessariamente verdade, porque ele, por exemplo, traz o argumento do flagelo bacteriano, e não é o argumento que ele acredita, entre outros argumentos criacionistas que ele também traz para fazer, não necessariamente contraponto, mas talvez para tentar superar. E aí eu também não concordo tanto com o Pirula, porque ele talvez use apenas os argumentos evangélicos para usar como pano de fundo para exacerbar os argumentos biológicos, e eu também não acho que isso seja de uma fidedignidade, mesmo acadêmica, boa o suficiente. É, mas esse é apenas um ponto, eu acho que o Pirula tem talvez um pouquinho mais razão, ele traz argumentos de contraponto. Inclusive em outros temas que eventualmente ele aborda, a questão do aquecimento global, então, embora também não concorde totalmente com as conclusões do Peru, mas o fato é que ele traz argumentos contrários, não só aquilo que ele quer dizer, ou prefere dizer, em relação àquilo que ele defende. Eu vou discordar do Nando Moura também. Na verdade, esse vídeo não é nem só contra o Nando Moura, é contra a direita em geral. Né? Esse é o objetivo de algumas conclusões que eu vou ter no vídeo, inclusive de experiências pessoais que eu já tive, não só com pessoas de direita, mas com pessoas que têm tendência a ser de direita e argumentam da mesma maneira, acusam da mesma forma, acabam se delirando do mesmo jeito, da mesma forma, e o objetivo de diminuir pessoas, fazer com que elas se sintam extremamente acusadas, extremamente acuadas argumentativamente. Eu não, eu trabalho de uma perspectiva de mansidão, uma perspectiva mais cadenciada, no sentido de fazer com que as pessoas se sintam felizes, agradadas, e isso, inclusive, para mim facilita, inclusive, o processo de conversão. Ao contrário do que Nando Moura faz, tentando machucar pessoas, inclusive argumentativamente, e não só ele, muitos de direita. Né? É notório que as pessoas de direita, eles, muitas vezes errados, apenas argumentam com o objetivo de humilhar pessoas e dane-se se estão falando verdade ou falsidade. Vou trazer um pouco da minha experiência pessoal. O que eu vejo nas pessoas de direita, nas pessoas que têm uma tendência mais ansiosa em relação à vida. E infelizmente acabam também transmitindo isso para outras pessoas. O problema do pessoal de direita é que eles não se importam muitas vezes com a veracidade daquilo que eles estão falando. Mesmo que eles estejam falando a verdade, no fundo isso não é uma coisa tão importante. Eles acreditam que por causa do trabalho e por causa das experiências de vida que eles têm, eles se dão realmente a autoridade de julgar outras pessoas, não só as ideias, as próprias pessoas. Muitas vezes sem conhecer contexto e tal. Isso para mim é muito claro no caso dos esquerdistas, principalmente dos ateus. Eles sabem que é um contexto. Por exemplo, da escola, de MEC, que em algumas coisas realmente eles estão errados. Mas eles não conseguem entender que, como esse contexto já é, entre aspas, dado, as pessoas não necessariamente vão ter interesse de buscar informações desde uma idade tenra, buscar informações a mais até para defender a direita em alguns pontos que talvez ela tenha razão. Essa questão do contraponto ela até poderia ser feita na escola, mas ao mesmo tempo cobrar do aluno que vá atrás de um aprofundamento nessa questão específica da economia, eu diria que é um tiro no pé, porque você até poderia cobrar disso de um aluno acadêmico e depende do que ele estuda. Se ele tiver em ciências humanas, você até poderia cobrar isso. Fora isso, você não tem como cobrar. E aí eles tentam generalizar todas as suas experiências de trabalho, todos os seus conhecimentos, principalmente econômicos, para que todas as pessoas tenham que ter isso. E aí acaba sendo uma lavagem cerebral. Acaba sendo uma programação mental que eles tanto criticam na cultura assim transmitida da parte dos marxistas. A questão da engenharia social, essa expressão que eu queria. Como se eles também não estivessem hoje, depois, fazendo, como alguns disseram, uma engenharia social reversa. Não no sentido do esquerdismo, mas no sentido de realmente acusar as pessoas de fazer com que elas se sintam culpadas por não conhecer, por exemplo, a economia. Que é uma coisa que elas nem precisam saber no final. E mesmo em relação ao evangelho, você também não poderia fazer com que a pessoa se sentisse culpada por isso, porque muitas vezes ela não teve a oportunidade de saber. Ou nem parecia que era verdade. Então,
O objetivo aqui é dizer que a direita realmente ela se considera apta a julgar, inclusive, a mentalidade dos outros e a fazer esse jogo de engenharia social e de programação mental e de lavagem cerebral dentro da cabeça das outras pessoas, apenas porque são as informações que eles querem que seja formatada e enlatada dentro da mentalidade das pessoas. Ah, mas os esquerdistas já fizeram isso lá na primeira série, na segunda série, no ensino do MEC, vamos dizer assim, na oitava série, que seja, enfim. Talvez na primeira e na segunda não. Mas o fato é que muitas também informações esquerdistas talvez não possam ser interpretadas de maneira absoluta, mas muitas informações também acabam sendo verdadeiras. Até já repito aqui, o fato de que afirmaram, na minha visão inadequadamente, que simplesmente os Blue Books constatavam que as pessoas na época de Marx estavam tendo uma vida melhor, não necessariamente é um fato verdadeiro. Porque mesmo que as pessoas estivessem tendo uma vida melhor, isso não esconde uma luta de classes que já vinha de anos naquela época, desde talvez até antes de Marx, e inclusive de outras civilizações e de outras eras em que isso já aconteceu, talvez não necessariamente no sentido de luta, mas no sentido de dominação de uma classe pela outra, mesmo que a classe dominada não necessariamente retrucasse ou discordasse da classe dominante e não fizesse nada a respeito para tirar eles do poder. Então aí você tem que trabalhar essas grandes questões. Essa é só uma resposta. Realmente, eu acredito que em muitos momentos a direita é delirante, ela faz discurso de ódio, principalmente contra esquerdistas, e se for vamos dizer, uma faceta conservadora cristã, ainda vai criticar demais os ateus, sem conhecer também esse meio e com mansidão tratar essa questão de que eles muitas vezes não tiveram tanta alternativa. Porque não adianta você, fui convencido pelo ateísmo. Não significa que o cara vai ler a Bíblia para confirmar na hora. Às vezes ele nem tem como realmente fazer isso. Mesma coisa dos esquerdistas. Eles não vão buscar uma literatura de direito, a não ser talvez com mais idade, talvez até com mais maturidade, eles não vão fazer. E fica realmente repetindo, né, algumas informações. Mas realmente discordando da direita que é muito exagerada e se dá o direito de fazer essa segunda lavagem cerebral, essa lobotomia de informações que já eram muito solidificadas na mente das pessoas, mas eram também muito mais tranquilas, era muito mais fácil de entender e era talvez muito mais fácil acreditar, mas de repente é mentira. Sim, mas não parece que é. Realmente não parece que é. Então você vai ter que ter mansidão, se você tem provas mesmo de que os marxistas estão errados, você vai ter que ter mansidão para tratar. Opa, não é bem assim. Não adianta chegar, mas o Stalin matou muitas pessoas. Não vai adiantar, porque a culpa é dele. Entendeu? Teoricamente vai ser difícil. Mas só estudam economia. Claro, porque o cara não se aprofundou na literatura de direito, que eu também poderia ter se aprofundado. Ou não, né? Provavelmente, se foi muito jovem, ele não tinha como se aprofundar. Então, deixar aí mais esse vídeo aí. Valeu, é nóis, valeu. E que Deus possa aí estar nos abençoando, que nós aceitemos realmente com o coração puro as ajudas de Deus para as nossas vidas. Valeu!